Mas voltando a Vasco e Cruzeiro. Vamos falar primeiro da demissão do Carille? Não precisa nem olhar o jogo. Demissão do Carille. Eu sei que o Pedrinho falava, deixa o homem trabalhar, não sei o quê. Mas, cara, olha só. Vamos olhar o Carille desde dali. O que o Carille é? Quando você contrata o Carille, chat, Twitch, YouTube, quando você contrata Carille, você é o dirigente. O que você está contratando? Qual é o pacote que vem? Acho que a palavra-chave é defesa, certo? O Carille, historicamente, é um especialista em armar defesas. Não foi isso que a gente aprendeu? Foi assim que ele foi campeão e tal? Beleza. Tomou um vareio de bola fora de casa do Corinthians, tomando gol de contra-ataque. Isso é um cara especialista em defesa? Tava ganhando de 3-1 do... É o Melgar, né? O time Melgar. Isso, Melgar. Tomou 2 gols no final, depois de ter recuado. Isso é um especialista em defesa? Aí vai jogar contra o fraquíssimo Lanús em casa, pela Sul-Americana. E não consegue também fazer nada, não mostra nenhuma vontade de ganhar o jogo, não mostra nada, não mostra futebol nenhum. Então, assim, se você contrata um cara que é especialista em defesa e a tua defesa não tá lá essas coisas, e o ataque, consequentemente, também não acontece nada, cara, o único jeito é mandar embora. Desculpa, eu não tenho o que fazer. Eu estava convencido já na terça passada. Naquele jogo contra o Lanús, eu acho que ali já não dava mais para mim. O que você acha, Canidinho? Até antes disso, eu acho que o terreno começou a ser preparado na entrevista do Pedrinho, que a gente já citou aqui, dizendo que o Vasco tinha o 8º melhor elenco do Brasileirão. Isso joga uma pressão para o treinador, que se ele não sustentar desempenho e resultados, a demissão acho que fica mais viável, né? Mas assim, mais compreensível. Mas o Carille, eu acho que ele está demitido desde o momento que ele chegou ao Vasco, que ele chegou ao Vasco como quinta, sexta opção. O Vasco tentou diversos treinadores e levou não de vários, e ficou uma novela até conseguir o Carille. O Carille já meio que chega sem convicção, e assim, é questão de tempo, conhecendo também como funciona o futebol brasileiro, sabia, acho que cedo ou tarde, né, a gente foi pescando esses jogos que acho que vão ilustram a queda dele, principalmente os jogos fora de casa, esses jogos que você citou, Vasco, contra o Corinthians, né, a derrota não dava. do Ceará eu também. lembro que a gente falou aqui, foi isso, falar, você vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica, você toma gol de contra-ataque do Corinthians, o que você tá fazendo no ataque com a bola, querido? O que você foi fazer lá, pô? Né, o Carille ainda. Então, assim, eu acho que eu tô totalmente convencido de que o Pedrinho acertou. Tinha que trocar antes que o buraco seja fundo demais pra você sair, pô. O Pedrinho até deu coletiva e citou a questão da responsabilidade. Sempre cai na conta do treinador, mas quem escolheu também o Carille foi o Pedrinho. Sim, ele errou. Então acho que o Pedrinho também tem uma responsabilidade grande aí. E o Vasco agora, pelo que está sendo noticiado, você que já está num ponto futuro, já deve saber que o treinador do Vasco é o Fernando Diniz, ou pelo menos é o favorito neste momento. O que você acha, Canidinho? Será que ele consegue transformar, né? O Vasco tem alguns bons jogadores, não tem um elenco abastado, mas eu acho que o ponto principal aí é que o Pedrinho é um grande fã do Diniz já faz tempo, desde a época que ele comentava e ele insistia, e estaria disposto a esticar um pouco mais a corda para o Diniz conseguir adaptar o time dele. Mas é de lua, né? O Diniz tem dentro dele também o gênio e o monstro. E ele é um cara que em 2022, quando ele chega ao Fluminense, o Fluminense de cara tem um clique. Então, às vezes não é a verdade aquele senso comum de que o Diniz precisa de tempo para implementar. Na verdade, talvez ele tenha que encontrar ali jogadores com características que possam ajudá-lo. Eu tenho as minhas dúvidas sobre o poder de construção da defesa, né? Tem um ou dois jogadores de qualidade, o meio-campo é um pouquinho melhor, e na frente é só o Verratti, que teria que ser transformado num Cano. Só que o Cano fazia muitos gols através de jogadas trabalhadas e por baixo, né? Sim. O Verratti é um jogador que depende do jogo aéreo. Bem que tem uma pausa para o Mundial, que pode ajudar bastante. Aliás, por falar em pausa, o Vasco também teve 20 dias, né, para treinar, se não me engano, quase um mês para treinar entre a eliminação do Carioca e o Brasileiro. E não aconteceu nada, né? Então, tá mais do que justificada essa demissão. A informação, e olha só, Bruno Murito, João Guerra, Rafael Zarca e o Tébaro Schmidt, uma tropa de choque, 4 repórteres apurando que o Diniz é o favorito do Pedrinho para ser
técnico do Vasco. Em outro momento, Minha Rizek, intenção é ter o controle do jogo, afirmou o dirigente neste domingo. Não, em outro momento em que o Vasco estava procurando um treinador no ano passado, eu questionei o Pedrinho, porque eu conheço o Pedrinho há muitos anos, eu sei a admiração que ele tem pelo Fernando Diniz. Aí ele sempre falou muito isso. E ele falou assim, eu falei, cara, e o Diniz, você não pensa em trazer ele para o Vasco agora? Ele falou assim, eu não tenho elenco para o jeito que o Diniz gosta de jogar, naquela ocasião. Então, me parece que agora, com o Diniz livre no mercado de novo, eu acho que Mas não, meio tem, óbvio mas não até, tem elenco também agora, não. do mesmo jeito que o Corinthians tinha aqui no Tite, por questões óbvias, eu acho que é o que o Pedrinho vai fazer. Ele vai tentar contratar o Fernando Diniz. Mas essa fala que define o Pedrinho, inclusive, como filosofia de jogo e tal, ela não combina com o Carille. Por isso que, para mim, fica a dúvida. Por que contratar o Carille? Se você quer um técnico que tenha controle de jogo, o Carille tem outras valências, ele te entrega outras coisas, né? Fica essa Mas eu acho dúvida. que Lembrando que o Diniz já trabalhou no Vasco. O Diniz já teve uma rápida. rápida passagem pelo Vasco. Minha opinião, O Diniz já trabalhou no Vasco. esse Vasco de agora não tem o estilo do Diniz, Acho não. que tem mais até o estilo do Carille. Eu acho que o Diniz vai ter dificuldade. Mas o se Diniz- concretizar. O Diniz melhora jogador, Fala, gente. Felipe, fala. É isso aí. Mas o Diniz, ele gosta do desafio. Quando ele chega no Fluminense, tão pouco se falava que era o Fluminense que o Diniz, né? E o Diniz fez o Fluminense jogar da maneira que ele gostava. Inclusive o próprio São Paulo, que perdeu aquele título brasileiro, que estava nadando de braçada e no final acabou perdendo. Então, De assim, tempo, né? teve tempo, de fato teve tempo. Mas o Diniz, ele Tempo gosta de e desafio jogador, e ele né? é um cara que ele é feito para recuperar atleta, para recuperar jogador. Mais uma vez eu falo, Felipe, tem um Mundial no meio do ano. Para os times que não vão jogar o Mundial, é algo valioso esse tempo.